Olá, tudo bem? Gostou do visual? Estamos aqui no módulo 2. Finalmente chegamos no módulo 2. E na aula de hoje vamos ver conceitos de densidade e pressão, que está dentro do assunto fluidos. Fique conosco! Olá, seja bem-vindo ao canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e esse canal aqui, além dessa playlist super especial, curso gratuito de Física para o Enem 2021, tem muitas outras coisas legais para você. Prestigie o canal, se inscreva. Olha só uma pequena amostra do que temos por aqui. Esse vídeo é muito legal, fala sobre a questão dos multiversos numa perspectiva científica. É verdade, existem teorias científicas que falam sobre os multiversos. Por que os multiversos? Porque são teorias diferentes. E esse outro vídeo aqui é bem legal, explica tudo sobre pressão, conteúdo que a gente está vendo hoje aqui, para você se aprofundar mais ainda. E no final do vídeo tem um experimento muito legal, muito fácil de fazer. Assiste lá. Gostaram então? Mas não vamos perder tempo. Vamos primeiro às explicações, aos conceitos básicos de densidade, pressão, massa específica e um pouquinho de hidrostática. Vamos lá! Vamos então à parte de fluidos. Para entendermos fluidos, precisamos muito dos conceitos de densidade e pressão. Primeiramente, densidade. Cada substância tem uma densidade, que é a razão da massa pelo volume. Então temos o seguinte: a densidade do isopor é muito menor do que a densidade do ferro, que por sua vez é maior também que a densidade da madeira. Então você vê que os tipos de substância têm suas densidades características. Quando é uma substância homogênea, dizemos tratar-se de massa específica. Quando é uma substância heterogênea ou não catalogada, algo que você não sabe se é homogêneo, você diz densidade. Mas a massa específica é densidade também. Então, podemos chamar genericamente tudo de densidade, mas existe o termo para massa específica, por exemplo, a massa específica do alumínio, a massa específica do cobre, a massa específica da água, tá? Mas às vezes o enunciado mesmo da questão se refere à densidade da água, densidade do alumínio, densidade do cobre. As duas formas de falar estão corretas, tá? Não há erro aí. A unidade de massa específica ou densidade é quilograma metro cúbico, mas usa-se muito também a unidade grama por centímetro cúbico, tá bom? Agora vamos ver o conceito de pressão. A pressão é a força dividido pela área, ou seja, a força aplicada numa determinada área. Como a direção é sempre perpendicular à área, a pressão é um escalar, não é vetor, tá bom? Então, é simplesmente um escalar, um número, a intensidade. O quanto aquela força é aplicada numa área. Então, você tem uma pressão. Quando tratamos de algo imerso em um fluido, é muito importante usarmos o conceito de pressão e densidade, tá? Por exemplo, quando queremos saber a pressão a uma certa profundidade, a gente pode usar a famosa lei de Stevin, que determina que a pressão lá na profundidade, lá no fundo, é igual à pressão na superfície, que na maioria dos casos é a pressão atmosférica, mais a densidade do fluido, em geral é água mesmo, né? Na maioria dos exercícios, a densidade do fluido, vezes o G, vezes a altura, ou seja, a profundidade em que se quer saber a pressão. Tá? Essa lei de Stevin se usa muito. Então é isso aí o que nós vamos estudar hoje, questões envolvendo esses assuntos. Hoje, coincidentemente, vamos resolver
3 questões da prova do Enem de 2020. Eu escolhi a prova amarela de 2020, as 3 questões da mesma prova. Vamos começar pela questão número 113, prova amarela de 2020. Vou ler para você o enunciado. Questão 113 do Enem de 2020, prova amarela. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade da realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetros cúbicos, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre, e massas 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme a esquematização. Então temos no esquema aí na primeira proveta só água, e você na marcação temos só água, e você vê na marcação vertical que dá dando 5 ml, tá? Só água na proveta. Aí insere a moeda A, aí o nível vai para 7 ml. Depois insere a moeda B, aí o nível vai para 10 ml, estão vendo? Na vertical. Depois insere a moeda C, e aí o nível vai para 12 ml. E por fim insere a moeda D, e o nível vai para 16 ml. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas opção A e B. Opção B, A e C. Opção C, B e C. Opção D, B e D. Opção E, C e D. A densidade do cobre é exatamente 9 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Essa é a densidade que as moedas devem ter, se forem mesmo cobre, tá bom? E quais as informações que temos sobre as moedas? Temos as massas. Massa da moeda A, 26 gramas. Massa da B, 27 gramas. Massa da C, igual a 10 gramas. Massa da D, igual a 36 gramas. Um detalhe importante é que só tem 2 aí que são múltiplos de 9. Podia chutar, né? 27 e 36. A moeda B e a moeda D. Mas não vamos fazer isso assim não. Vamos resolver direitinho, tá bom? Mas já de cara já. Múltiplo de 9. Densidade é 9. Faz todo sentido, né? Densidade de massa dividido por volume. O resultado tem que dar 9. Né? Mas vamos resolver direitinho. Vamos ver aí na figura, a figura que está no enunciado. Vou mostrar a figura e comentar. Vamos lá na figura, rapidinho. Você pode observar que no início a proveta só tem água. Então o volume que aparece marcado ali, 5 ml, é o volume da água. Quando eu mergulho a moeda A na proveta, o volume passa a ser 7 ml. Então 7 ml é o volume da água mais a moeda A, entenderam? Então temos em seguida, mergulhamos a moeda B. Então o volume que está marcando 10 ml é o volume da moeda A, da moeda B e da água. E assim sucessivamente, até a última operação, quando é colocada a última moeda D,
Então essa marcação de 16 ml é o volume das 4 moedas mais o volume da água. Deu para entender? Então tem o seguinte, pensa bem, olha só. Não precisa considerar o conceito de empuxo, de flutuação de copos, porque as moedas estão todas no fundo da proveta. Basicamente, o que você tem que considerar, o raciocínio que você tem que considerar é o seguinte. O volume dentro da proveta é água e mais o que eu botar ali. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu coloco uma moeda totalmente submersa, o volume total, e ela está lá no fundo da proveta, o volume total vai ser o volume da água mais o volume da moeda. E como no marcador da proveta ele diz o volume do nível da água, esse é o volume total, você subtrai, acha o volume da moeda. Entendeu o raciocínio? Nem precisa pensar em fórmula de empuxo. Raciocínio bem simples. A matéria não ocupa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pronto. Ponto. Acabou. Então, dentro da proveta tem água e moeda. O volume da água eu sei. É só ver o volume da moeda. Entenderam? Assim, nós temos o volume da moeda A. Vai ser o volume que está marcado ali, 7 ml. Na segunda figura, né? Está marcado ali, pode ver, 7 ml. Menos o volume da água, 5 ml. Igual, esse vai ser o volume da moeda A, 2 ml. E nós temos o seguinte, ó, o volume da moeda A, que é igual a 2 ml, deixa eu escrever aqui no cantinho, 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Não esqueçam dessa relação, muito importante, tá? Então, isso aqui é igual a 2 centímetros cúbicos. Então, podemos calcular a densidade da moeda A. A densidade da moeda A é igual a massa dela, massa de A, dividido pelo volume de A. Então, a densidade da moeda A vai ser igual a massa dela, 26 gramas, volume 2 centímetros cúbicos. Então, dividindo aqui, dá 13 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui não é cobre, a densidade do cobre é 9. Então, descarta a moeda A. Moeda A não vou comprar, não é cobre, é outra coisa qualquer. Então, descarta a moeda A. Tá vendo? 13 gramas por centímetro cúbico. Agora vamos para a moeda B. Seguindo o mesmo raciocínio da A, volume da moeda B vai ser a marcação que está ocorrendo ali, que no caso é 10 ml, menos o volume da A, porque a A está junto ali, então 2 ml, menos 5 ml da água. O resultado do volume da moeda B é igual, subtraindo aqui, 3 ml, igual a 3 centímetros cúbicos. E aí, pessoal, vamos ver. É bem tranquila essa questão, né? Não? Muito tranquila, muito tranquila. Então, nós temos o seguinte, ó, a densidade da moeda B, massa de B, dividido o volume de B. Então, a densidade da moeda B igual a massa de B, 27 gramas. Olha aí o que eu falei, múltiplo de 9. Dividido pelo volume, 3. Ó, que belezinha, olha só. 3 centímetros cúbicos. 27 dividido por 3 dá, ó,
9. Então a B está correta. Densidade da moeda B igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Olha que belezinha isso, gente. Muito tranquilo, muito tranquilo. Olha só. Vou dar uma limpeza aqui no quadro aqui, tá, gente? Então, vamos testar agora a moeda C. Então, o volume da moeda C é igual. Quanto está marcando ali? Vamos ver ali. Está marcando 12 ml na figura, menos. Aí eu tenho que subtrair a moeda B, 3 ml, moeda B. A moeda A é 2 ml, tem que subtrair também. Tem que subtrair a água, 5 ml. O total vai dar, na moeda C, o volume 2 ml, igual a 2 centímetros cúbicos. Agora, fazendo a conta, temos densidade da moeda C igual a massa da moeda C, volume da moeda C. A massa da moeda C é 10 gramas, o volume é 2 centímetros cúbicos. Então, a densidade da moeda C igual a 5 gramas por centímetros cúbicos. Então, não é a C. Não é a C. Não é a C. Sobrou qual? A D. Óbvio que vai ser a D. Vamos terminar a conta, né? Vocês já viram aqui que vai dar certo. Então, vamos lá. O volume da moeda D, a última, vai ser igual. Quanto está marcando lá? Está marcando 16 ml. 16 menos 2 da moeda A, 3 da moeda B, 2 da moeda C e 5 da água. Então, o volume da moeda D é igual a 4 ml ou 4 centímetros cúbicos. Então, a densidade da moeda D igual a massa dela, 36 gramas, olha o múltiplo de 9 aí, dividido por 4 centímetros cúbicos. Quanto dá? 9. Ó. Então, as moedas que são de cobre são as moedas B e D. Isso corresponde à opção no gabarito da prova amarela 2020, opção D. Conferido ali no gabarito, opção D. Tranquilo? Beleza? Agora vamos para a questão 134 da prova amarela de 2020 também, da mesma prova. Vamos lá, eu vou ler o enunciado para vocês. Questão 134 da prova amarela do Enem 2020. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Você vê ali que o bolsão de ar está a uma profundidade de 50 metros, tá? Isso daí que é a informação mais relevante. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O organismo mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então, no gráfico temos aí o tempo de descompressão na vertical e na horizontal a variação de pressão. Tá? A pressão que ele está até a pressão que ele precisa retornar, tá bom? A variação de pressão em quilopascal.
Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1000 kg metro cúbico por metro cúbico. Às vezes a densidade usa-se essa letra ρ, tá? Eu usei na explicação D minúsculo ou D maiúsculo, mas às vezes usa-se essa letra grega ρ, tá bom? Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Opção A, 100 em minutos, né? Opção B, 80. Opção C, 60. Opção D, 40. Opção E, 20. Então, para resolver essa questão, você vê que o mergulhador está preso a uma profundidade exatamente de 50 metros. E no gráfico que nós vimos, tem lá os valores da pressão. O que importa para a gente é a diferença de pressão. Presta atenção nos detalhes. Não é a pressão absoluta onde está o mergulhador, é a diferença de pressão em relação à pressão atmosférica. Preste atenção, viu ali? É a diferença de pressão em relação à pressão atmosférica. Ele vai sair daquela pressão que ele está ali a 50 metros para a pressão atmosférica. Tranquilo? Então só preciso da diferença de pressão. Assim, nós temos a profundidade de 50 metros, tá? 50 metros, aqui do nível onde é a pressão atmosférica, tá bom? Ele está aqui embaixo, aqui numa caverna, aqui escondido não, ficou preso aqui na caverna onde tem um bolsão de ar, né? Aqui vem a água, ele ficou numa profundidade de 50 metros. Então, para determinarmos essa pressão P, podemos usar a famosa lei de Stevin. A pressão é igual à pressão atmosférica mais a densidade da água vezes G vezes a altura. Só que o que ele quer é simplesmente a variação de pressão, porque no gráfico que determina o tempo de descompressão está associado à variação de pressão, o famoso ΔP. Quem é ΔP? P menos pressão atmosférica, porque ele vai sair dessa pressão P para a pressão atmosférica. Então, é só calcular o ΔP. ΔP igual a ρ da água vezes G vezes profundidade. Então, calculamos aqui, o ρ da água é 1000, o G é 10 e a profundidade 50. Então, ΔP é igual a 500 kPa. 500 kPa. E o que tem lá na tabela equivalente a 500 kPa? Vamos consultar ali a tabela. É 60 minutos. 60 minutos. Então, no gráfico diz que uma variação de pressão de 500 kPa, que é o que nós calculamos aqui, ele tem que ficar um tempo de descompressão de 60 minutos. Então, esse é o resultado. No gabarito, opção C, correto. Muito tranquilo. Agora, por último, a última questão. Tá legal essa aula, né? Muito tranquilinha essa matéria. Então, agora vamos ver a questão 135, prova amarela de 2020, a mesma prova. Vamos ao enunciado. Questão 135. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a Torre Eiffel tem uma massa
da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa do modelo e exercerá uma pressão do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões, pressão da torre sobre pressão do modelo? Letra A, 10 elevado a 0. Letra B, 10 elevado a 1. Letra C, 10 elevado a 2. Letra D, 10 elevado a 4. Letra E, 10 elevado a 6. Então, nós temos que a densidade da torre é igual a, vamos lá, massa da torre dividido pelo volume da torre, que é a área da torre vezes a altura da torre. Tá? A densidade do modelo é igual à massa do modelo dividido pela área do modelo vezes a altura do modelo. Tá bom? Preste atenção numa coisa que ele diz no enunciado, que é a seguinte, que o modelo e a torre são feitas do mesmo material, ou seja, o modelo é feito do mesmo material da torre. Então, se o material é o mesmo, podemos dizer que densidade da torre igual densidade do modelo. Beleza? Então, tranquilo essa parte aí. Agora, vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a área são duas dimensões, né? Vou chamar de A e B, tá? Do modelo e da torre real, beleza? Da torre Eiffel. Então, vamos lá. A área da torre é igual a A da torre vezes B da torre. A área do modelo é igual a dimensão A do modelo e a dimensão B do modelo. Modelo idêntico à torre, só que em dimensões menores. Para cada dimensão, o enunciado diz que tem uma escala de 1 para 100. O que quer dizer isso? Quer dizer que A do modelo sobre A da torre igual a 1 sobre 100. Quer dizer também que B do modelo sobre B da torre também é igual a 1 sobre 100. E por fim, quer dizer também que a altura do modelo é igual a altura dividido pela altura da torre é igual a 1 sobre 100. A altura do modelo dividido pela altura da torre é igual a 1 sobre 100. Assim, podemos dizer que a área do modelo sobre a área da torre é igual a M sobre AT. Posso escrever isso, que é uma propriedade matemática. Posso escrever desse jeito aqui, ó. BM sobre BT. Então, usando esse resultado aqui, chegamos à conclusão que a área do modelo sobre a área da torre igual a 1 sobre 10.000. Ou podemos escrever também igual a 10 a menos 4. Olha só, muito tranquilo, né? 10 a menos 4.
Assim como a densidade da torre é igual à densidade do modelo, vamos igualar aqui para saber a relação entre a massa do modelo e a massa da torre. Nós já sabemos que a altura do modelo sobre a altura da torre também é 1 sobre 100. Vou escrever aqui, ó, a altura do modelo sobre a altura da torre igual a 1 sobre 100, ou melhor, 10 elevado a menos 2. Fica mais elegante assim, certo? Então nós temos essa igualdade aqui, ó. O que nos interessa saber é a relação da massa do modelo. Nós já temos a relação entre a altura do modelo e a altura da torre, e falta saber a relação entre a massa do modelo e a massa da torre, tá bom? Para isso, nós multiplicamos cruzado, massa da torre vem aqui para baixo, a área do modelo e a altura do modelo vem aqui para cima, ficando assim. Vou escrever aqui embaixo. Massa do modelo dividido por massa da torre, vou escrever assim para simplificar. A área do modelo vai estar dividindo a área da torre, posso escrever desse jeito. A altura do modelo sobre a altura da torre. Tá? Só reescrevendo a equação de cima aqui. Tranquilo? Tudo bem? Sem problemas? Então, esse aqui a gente sabe que é 10 a menos 4. Esse aqui a gente sabe que é 10 a menos 2. Então fica massa do modelo sobre massa da torre igual a 10 elevado, aqui é menos 4, vezes 10 elevado a menos 2. Quanto dá isso aí? 10 elevado a menos 6. 10 a menos 6. Tá tranquilo? Então, 10 elevado a menos 6 é igual a massa do modelo dividido pela massa da torre. Então, eu tenho também a altura do modelo dividido pela altura da torre. Tem a área do modelo dividido pela área da torre. Tenho todas essas relações. Agora eu vou partir para a pressão, que é o que ele pede. Vamos lá? A pressão da torre é igual a peso da torre, massa da torre vezes G, dividido pela área da torre. A pressão do modelo é igual a massa do modelo vezes G, que é o peso, dividido pela área do modelo. Então, o que ele quer é esse aqui, pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Pressão da torre dividido pela pressão do modelo igual. Vou colocar aqui na parte de cima a definição da pressão da torre. Massa da torre vezes G dividido por área da torre. Massa do modelo vezes G dividido por área do modelo. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é cortar o G. O G já vai cortar. O G é igual nos dois, está na mesma posição, vai cancelar, tá bom? E aí o restante a gente faz aqui, ó, pressão da torre sobre pressão do modelo é igual a massa da torre dividido por massa do modelo vezes, aqui inverte, né? Área do modelo dividido por área da torre, que está no denominador. E a área do modelo também no denominador. Tem que, para dividir frações, tem que multiplicar pelo inverso da que está no denominador, certo? Então o resultado dá esse aqui. Massa da torre dividido por área da torre, área do modelo dividido por massa do modelo, eu reorganizei assim, tá?
Isso pode, está na regra da matemática. Esse aqui, ó, massa do modelo sobre massa da torre é 10 a menos 6. O inverso dele, 10 a 6. Então, isso aqui vai ser pressão da torre sobre pressão do modelo. Vai ser 10 a 6 vezes, aqui é 10 a menos 4. O resultado, 10 a 6 vezes 10 a menos 4, dá pressão da torre sobre pressão do modelo igual a 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Essa é a resposta. E qual a resposta certa de acordo com o gabarito? Opção C. Opção C. E o resultado bate certinho com o gabarito oficial. Mais uma vez, como sempre, né? Então, mais uma questão resolvida. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Agradeço muito pela presença de você aqui mais uma vez. Então é isso que tínhamos. Olha aqui, ó, aparecendo os vídeos aqui do canal. Dá uma assistida nos vídeos, se inscreve no canal. Tchau, gente. Valeu.